Meus irmãos, o tema do nosso estudo, das nossas reflexões de hoje, consiste numa questão. Meu filho estava predestinado a ser um criminoso? É uma questão intrigante, uma questão que desperta a nossa curiosidade e que nós vamos então refletir sobre ela à luz da doutrina espírita. Especialmente conversando sobre os temas livre-arbítrio e fatalidade. E para começar, nós vamos nos reportar às leis morais, que são as leis de Deus, que regem o mundo moral, a relação entre os seres humanos, e que Kardec dividiu em 10 leis que constam da parte terceira de O Livro dos Espíritos, contendo as perguntas dos Espíritos a respeito de cada uma das leis morais. E quando ele começa, então, essa parte terceira, ele vai falar sobre as leis morais de um modo geral, perguntando aos Espíritos o que se entende por lei divina ou natural. E os Espíritos respondem que é a lei de Deus, que é a única para a felicidade do homem, e que ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e que ele se tornará infeliz quando se afastar dessas leis. Mas então, onde estão essas leis? Se o homem deve segui-las, onde elas estão escritas? Em algum livro, em alguma escritura sagrada? Kardec então pergunta aos espíritos, onde está essa lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Uma resposta simples, objetiva. Então, quando Deus criou os espíritos, dentro de cada um de nós, Ele colocou as suas leis na nossa consciência. Por isso, quando nos desviamos do caminho do bem, do caminho das leis divinas, o primeiro sinal é um sinal de alerta, um desconforto íntimo que cada um de nós sente, e que pode se transformar num remorso se nós persistirmos nesse caminho. Além de Deus ter colocado as suas leis nas nossas consciências, Ele ainda nos dotou de um modelo. Na pergunta 625, Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo. E a resposta também simples e objetiva, Jesus. Então, além das suas leis, Ele trouxe à Terra Jesus, um espírito puro, o governador do nosso planeta, para pessoalmente trazer os seus ensinamentos, os seus exemplos. Então nós temos um roteiro seguro a trilhar e não temos desculpa de desconhecer esse caminho, esse roteiro. E nesse mesmo item introdutório, Kardec indaga que para certos homens o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Então, alguns homens que nascem num meio cercado de criaturas muitas vezes voltadas para o crime, com maus exemplos, com dificuldades inúmeras. Será que isso não então representaria a causa desses homens, desses seres se desviarem do caminho do bem? E os espíritos respondem a Kardec que aí é uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então nós sabemos que os espíritos escolhem as provas pelas quais vão passar durante a reencarnação. Aqueles que não têm condições de fazer uma escolha baseada apenas no seu livre-arbítrio, eles têm o auxílio dos amigos espirituais para essa escolha, para esse planejamento. E muitas vezes o espírito escolhe ou necessita mesmo ser colocado em situações difíceis, de provas, para ser testado em dificuldades que ele traz, muitas vezes de várias encarnações, e que precisa vencê-las. Então, mais adiante um pouquinho, nós vamos retomar esse tema das provas. E a pergunta seguinte, Kardec diz: quando o homem se acha mergulhado
Na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Continuando então o raciocínio, os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, grandes virtudes às vezes te deparas, espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, mesmo em meio aos vícios, no meio difícil, nós vemos espíritos que dão bons exemplos, que não enveredam pelo caminho do erro. Então, nós vamos agora chegar a uma das leis de Deus, que é a lei de liberdade, que consta do capítulo 10 dessa parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, aí nós vamos tratar do nosso tema central, que é o livre-arbítrio e o determinismo, né? Tentando, então, chegar mais próximo à nossa pergunta. Na questão 843, Kardec indaga: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem que sim. Tem a liberdade de pensar, igualmente a de obrar, que sem o livre-arbítrio ele seria máquina. Kardec indaga a seguir: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então os espíritos respondem que essas predisposições são do espírito antes de reencarnar e podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Mas esse arrastamento não é irresistível, eles repetem aqui, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos que querer é poder. Então nós vemos que o espírito muitas vezes traz predisposições instintivas para o mal. Todos nós, aliás, trazemos, porque temos errado muito ao longo de nossas encarnações. Muitos desses erros se tornaram hábitos para nós e nós trazemos isso como espíritos ao reencarnar. Então, ao longo da nossa vida, essas tendências vão se manifestando, mas isso não é um arrastamento irresistível, senão não haveria progresso, nós ficaríamos estagnados. A vontade de vencer essas tendências negativas, que certamente essa vontade será fortalecida e auxiliada, quando for sincera, pelos amigos espirituais, nos trará o progresso, nos trará a vitória sobre essas tendências. Então, querer é poder. E Kardec indaga, na questão 851, se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E o que seria do livre-arbítrio? Então, uma questão, né, que vai direto ao encontro da nossa pergunta: será que o meu filho foi predestinado a ser um criminoso? E nós vamos, então, ler apenas os trechinhos dessa resposta, né? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Então, questões mais amplas que envolvem aquela encarnação são planejadas previamente. As provas, o meio onde o espírito vai nascer, coisas mais gerais, mais importantes. Mas detalhes da sua vida, como ele vai se comportar em tal ou qual situação ou circunstância, evidentemente que isso não está planejado, pois caberá ao livre-arbítrio daquele espírito em sua nova existência. Então, eles dizem, no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, eles repetem sempre, né, que a nossa vontade é que vai decidir. E a pergunta 861, realmente, ela coincide quase que inteiramente com a questão central do nosso estudo. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Aqui, no caso, ele trata de um crime muito grave, que é o homicídio. Mas a gente pode estender essa pergunta a todos os tipos de crimes. E os espíritos respondem que não.
escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera, que decide uma coisa, é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito a isso estaria predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Senão, Deus seria injusto no planejamento das nossas encarnações. Imagina se uma criatura encarna predestinada a se tornar um criminoso, predestinada a tirar a vida de um semelhante ou cometer outro tipo de crime, né? Nós seríamos robôs, máquinas, né, que obedeceríamos a um planejamento cegamente e não haveria, né, nenhum progresso nessa encarnação. Nós não exercitaríamos o nosso livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a capacidade de discernimento e a capacidade de resistir aos maus impulsos, porque naturalmente aquele que comete um crime, ele tem um impulso nesse sentido, ou vivencia uma situação em que ele foi colocado fortemente à prova para ser tentado a cometer um crime, mas a vitória seria a resistência, ele realmente resistir e não cometer aquele erro. Então a resposta à nossa pergunta, né, seria que não, nenhum filho, ninguém nasce sabendo, predestinado a tornar-se um criminoso. E na questão 872 há um resumo, né, resumo teórico do móvel das ações humanas, referente a essa lei de liberdade. Então vamos comentar só alguns trechinhos, né, que é uma conclusão, né, do que nós já citamos do Livro dos Espíritos. O homem não é fatalmente levado ao mal, os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado ou pelas circunstâncias que sobreveio, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, no trecho a seguir dessa resposta, eles falam que cabe à educação combater essas más tendências que todos nós trazemos, né? Então, o papel da educação, mais uma vez aqui, é reforçado, né? E também ele lembra que Jesus mesmo, né, na oração dominical que ele nos ensinou, no Pai Nosso, ele diz: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, pedindo a Deus, através da oração, a força necessária para resistir às tentações do mal. Então, essa fatalidade, né, nas nossas vidas é relativa, né? Não há uma fatalidade irresistível. Há um planejamento de questões mais importantes, mais centrais das nossas encarnações. Mas mesmo esse planejamento é bastante flexível e pode ser modificado de acordo com a nossa conduta, do modo como estamos conduzindo, né, a nossa vida, progredindo. Então, muitas vezes o planejamento é atenuado, é melhorado, porque nós estamos fazendo um bom uso da oportunidade da reencarnação. Essa questão também nos remete a uma outra lei de Deus, que é a lei de igualdade. Porque quando nós falamos de crimes, muitas vezes nós lembramos das desigualdades sociais, que são uma causa frequente de crimes nas nossas sociedades. E na questão 806, Kardec indaga: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Isso que nós vemos nas nossas sociedades é da natureza? Os espíritos respondem que não, é obra do homem e não de Deus. E a seguir,
indaga: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os espíritos respondem: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, como já foi falado, né? Então, os espíritos, em algumas encarnações, vivenciam a prova da pobreza e mesmo da miséria. Em outras, vivenciam a prova da riqueza, do poder, para aprenderem a lidar com essas situações desafiantes. Na pergunta 815, Kardec indaga: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Porque à primeira vista nós tendemos a achar que a prova da miséria é a mais temível, por conta das carências a que vamos ser submetidos, por conta de podermos justamente por isso sermos levados, né, à tentação dos crimes. Mas a resposta dos espíritos é a seguinte: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então são duas provas muito difíceis. A da miséria, ele está falando de miséria, nem de pobreza, né? E a da riqueza. São o excesso de um lado e a falta, né, uma falta grave do outro. E a seguir, Kardec comenta que a prova do homem ter uma alta posição social, autoridade sobre os seus semelhantes, é uma prova tão grande e tão escorregadia quanto a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é esse homem, tanto mais obrigações ele tem a cumprir. E mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Então, são provas muito graves. A prova de você ter muita riqueza, muito poder, uma condição social na qual você pode interferir sobre o destino de muitas pessoas, porque isso implica uma responsabilidade muito grande. Cabe àquele que nasceu sob essas condições fazer um bom uso daqueles bens materiais, propiciando bem-estar, trabalho, progresso a muitos outros seres. E quanto ao poder, utilizando o seu poder também para trazer benefícios à sociedade em que vive. Mas muitas vezes, infelizmente, meus irmãos, nós vemos justamente o contrário. Por ser uma prova escorregadia, como Kardec lembra, nós vemos criaturas alçadas a esses postos, utilizando pessimamente a sua posição, com fins egoístas, ambiciosos e mesmo criminosos. Então ele diz: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá a seus bens e a seu poder. E ele diz que Jesus, né, já lembrou, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo, ou seja, uma corda grossa, passar pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Lembrando como a prova da riqueza é escorregadia, é uma prova difícil da criatura sair vitoriosa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, há um item intitulado Desigualdade das Riquezas. E uma frase ali destaca também a questão dessas duas provas. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, quantas vezes, né, as criaturas que passam por essas duas provas não conseguem, né, nem ter a paciência e a resignação na pobreza, nem ter a caridade e a abnegação na riqueza. E falando então de provas, né, nós vamos nos remeter ao capítulo do Livro dos Espíritos que fala dessa escolha, né, dessa escolha das provas.
Então tem uma questão também que tem muita ligação com a questão central do nosso estudo, que é a 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Os espíritos respondem que não, todas não. Não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. E ele dá um exemplo. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora que se verificará este ou aquele êxito, né? Então, como o espírito vai se sair, né, naquela circunstância, não está previsto, evidentemente. E na questão 260, Kardec indaga: como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida, né? Aí traduzindo gente de má vida com pessoas que têm uma existência, uma conduta voltada para vícios. A resposta é a seguinte: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se haja em contato com gente dada à prática de roubar. Então é aquela questão das nossas predisposições instintivas, tendências ou pontos vulneráveis que nós trazemos de encarnações anteriores e que precisamos corrigir. A encarnação, as reencarnações são oportunidades que nos são dadas para corrigirmos essas tendências negativas. Então, se trazemos a tendência de roubar de encarnações anteriores, aquilo foi um hábito que cultivamos, como nós vamos lutar contra aquela tendência sem estar expostos à tentação de roubar? Diante dessa tentação é que nós vamos exercitar a força, a coragem, a determinação, usando a nossa vontade para nos sobrepormos a essa tendência instintiva, já que não somos seres instintivos como os animais, somos espíritos dotados de razão, de inteligência, de sentimentos e de livre-arbítrio. Joana de Ângeles, numa página que se intitula Pontos Vulneráveis, ela fala dessa questão das tentações. Ela diz que todos nós somos colocados no local, né, reencarnamos naquelas condições, naquele local, melhor para o nosso progresso, aonde vamos encontrar os recursos que necessitamos para nos superarmos e para reparar nossos compromissos infelizes do passado. Ela diz que a reencarnação traz de volta ao aprendiz a experiência na qual ele fracassou, para que ele possa agir ali de forma diferente e fixar os valores positivos que vão propiciar a sua mudança. Que essas tendências, aptidões, ressumam do pretérito espiritual, tendências boas ou mais. As tendências boas, nós vamos aprimorá-las, e as tendências mais, vamos substituí-las. Ela então nos aconselha: cabe-te a tarefa de renovar as forças e vigiar as fraquezas, que se transformam com o tempo em equilíbrio e vigor. No que delinquiste, trazes a marca íntima. Conforme te comprometeste, renasces com a matriz de registro. De acordo com os erros, volves aos sítios familiares, onde deves repará-lo. E nós lembramos também, quando nós falamos, né, da tendência aos crimes, né, das provas, de escolher, né, passar por tentações em relação aos crimes,
nós lembramos que os crimes não se referem apenas às criaturas em situações de provas de pobreza ou de miséria, né? Não são apenas estas que são tentadas a cometer crimes em função das suas carências, em função da necessidade de recursos que muitas vezes têm dificuldade, né, de prover com o trabalho. Mas nós vemos muito frequentemente criminosos em camadas sociais, em situações sociais privilegiadas, como inclusive falamos anteriormente, né, da responsabilidade destes. Então, esses criminosos que desviam dinheiro, que comprometem outras criaturas, que ludibriam, enganam, utilizam mal os recursos de que dispõem contra as leis humanas, eles responderão mais gravemente. Muitas vezes escapam das leis humanas, conseguem esconder os seus crimes, mas perante as leis de Deus, muitas vezes o seu crime é mais grave do que daquele que numa situação de miséria cede à tentação de um roubo ou de um crime dessa natureza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo sobre como a si mesmo, tem um item que é a caridade para com os criminosos. E é muito interessante esse item, aonde se fala, então, os Espíritos falam da caridade, né, que é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, mas lembra também que a caridade não deve ser voltada apenas para os nossos afetos, para os nossos afins, mas sim que devemos amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus. Então, exercitar perante eles o perdão e a misericórdia, porque o Espírito, né, lembra nessa mensagem que muitos crimes passam despercebidos da humanidade. Então, muitas vezes nós tendemos a julgar os criminosos, acusá-los, sermos muito rigorosos nesse julgamento, esquecendo, né, que quantos crimes a justiça humana não julga e passa despercebido aos nossos olhos. Então lembra, né, o ensinamento de Jesus, não julgueis. E lembra também que muitas vezes, perante os criminosos, nós podemos exercitar um tipo de caridade que lhe é muito útil, que são as nossas orações. Orações, as nossas preces sinceras, voltadas para esses infelizes, podem realmente socorrê-los, podem ajudá-los a serem tocados de arrependimento, a enxergarem aquela situação como uma lição de aprendizado e a buscarem se renovar. Então nós precisamos confiar no poder da oração. E essas criaturas infelizes são das que mais necessitam das nossas orações. Se for possível, dirigir a essas criaturas palavras de consolação, de estímulo, isso será uma caridade também muito grande, palavras de encorajamento. É muito meritório o trabalho que muitos fazem, né? Muitos religiosos fazem, junto aos presidiários, junto a essas criaturas, ou pessoas que saem, né, das suas penas, que alcançam a liberdade, mas ainda estão, né, desarvoradas, desorientadas. É muito meritório esse trabalho, porque realmente pode auxiliar essas criaturas na sua renovação. E lembrando então dessa questão, nós vamos ver, né, conversar um pouquinho sobre a passagem do Bom Ladrão, Dimas, né, que é relatada por Amélia Rodrigues, né, que relata vários episódios da passagem de Jesus por nós aqui no planeta. E ela então relata no livro Até o Fim dos Tempos, no capítulo 23, a história de Dimas, intitulado Dimas, Arrependimento e Reparação.
Então, nós não vamos contar todo, né, o capítulo, vamos apenas comentar algumas passagens, já nos preparando para a finalização do nosso estudo. Então, ela fala, né, da crucificação de Jesus, daquele momento terrível, daquele momento tão triste, tão doloroso, em que Jesus é erguido na cruz. E ao seu lado estava também erguido à cruz Dimas, condenado pelo crime do roubo. E a mãe de Dimas estava ali na multidão, assim como a mãe de Jesus estava ali, né, desesperada. A mãe de Dimas também estava chorando muito, olhando seu filho naquela situação. E ela então perguntava: por que, meu filho? Em que errei na tua educação? Afogada em lágrimas. E a mãe de Dimas era amparada pela jovem Esther, que era noiva do Dimas. E Dimas então acompanhou com o olhar aquela cena com muita tristeza, com muita dor, pelo sofrimento daquelas duas mulheres. E ele então lembrou um pouco a sua trajetória, né? Por que ele chegou até ali? Então Dimas se tornou, quando criança, órfão de pai. Foi criado por essa mãe com todo o desvelo, com toda a dedicação, com um trabalho incansável para que ao seu filho não faltasse o essencial. E a sua mãe Tamar então se desdobrou com sacrifícios para educá-lo. No entanto, Dimas, quando se tornou jovem, caiu na tentação do crime e começou a se juntar com um grupo que assaltava viajantes, pessoas que deixavam a cidade e passavam por aqueles caminhos desertos, aqueles desfiladeiros. Ele escondia essa prática da mãe e da noiva, pensando que ali adiante iria abandonar a prática e retomar uma vida normal. Mas um dia em que Dimas havia planejado fazer o seu último roubo junto a um companheiro, ele então se dirigiu a um desfiladeiro onde ele estava emboscado, aguardando uma caravana que ia passar e que eles iriam assaltar, mas ele foi preso. Foi surpreendido por soldados que o prenderam. E Dimas, então, como era o costume, foi condenado à morte pela crucificação. E, vendo aquela sua mãe desesperada, a quem ele tanto amava, a sua noiva dedicada, naquele momento profundamente, ao descobrirem como Dimas estava conduzindo a sua vida, ele chorou muito. E o mestre, então, ao seu lado, começou a fitá-lo, a olhá-lo com suavidade. E Dimas, então, sinceramente arrependido de seus atos, sinceramente arrependido daqueles erros que havia cometido, ele olhou para o mestre e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele pediu com humildade e sinceridade a Jesus o seu auxílio. E Jesus, então, empapado de suor e sangue, com as chagas abertas, disse: em verdade te digo, hoje entrarás comigo no paraíso. Então Dimas sentiu-se revigorado. Uma brisa suave estava lenindo aquelas dores, especialmente as dores morais, que eram muito maiores para ele do que as dores físicas. A mãe de Jesus percebeu aquela cena e viu a mãe de Dimas, Tamar, quase desfalecida, tomada por aquele sofrimento. Então ela se aproximou de Tamar e lhe disse: seu filho é aquele crucificado da direita? Tamar respondeu: sim, é meu filho.
Então, mulher, disse Maria, se o meu filho disse ao teu que o atenderia, crê, porque meu filho é o Filho de Deus, é o nosso Messias. Então as duas mulheres se abraçaram e juntas se fortaleceram diante daquela cena tão dolorosa que cabia a elas presenciar. Então, meus irmãos, nós vemos aí no exemplo de Dimas o arrependimento sincero. E certamente esse espírito, se caiu nessa encarnação, nessa prova do crime, com certeza, pelo arrependimento, pela experiência dolorosa que ele vivenciou no final da sua vida, dessa existência, com certeza ele se fortaleceu e reencarnou tempos depois em outras condições melhores. Assim como todos nós que trazemos nossas tentações, nossos pontos vulneráveis, nossos instintos ainda grosseiros, que possamos ter a força necessária para vencê-los, pedindo sempre a ajuda do alto, a ajuda de Deus, a ajuda do nosso Mestre Jesus, a ajuda dos amigos espirituais, porque se pedirmos com sinceridade, eles nos fortalecerão e nos ajudarão a vencer essas dificuldades. E para encerrar, meus irmãos, nós vamos trazer uma poesia do Espírito Maria Dolores, psicografada pelo nosso Chico Xavier, onde ela conta uma história sobre um salteador, um ladrão, que se intitula A Lição do Dinheiro. Ele era salteador pela primeira vez. O cofre, agora aberto, estava à mão, e lá dentro ele viu, ante a casa vazia, um pacote mostrando que trazia a soma respeitável de 1 milhão. Dispunha-se a empalmar toda a quantia, quando o dinheiro lhe falou, em forma de conselhos e queixumes. Pensa, amigo, na obrigação que assumes, ao levar-me daqui nas condições de um louco, já que podes buscar-me em compromisso entre a força da fé e a bênção do serviço, retirando-me em paz, lhe dando pouco a pouco. Não quero ser motivo para que sejas preso como eu vivo. Fui criado por Deus para fazer o bem, não desejo aumentar as lutas de ninguém. Quero sair daqui para ser agasalho aos que gemem sem teto e sem trabalho. Anseio consolar as mães que padecem na estrada, de alma aflita e cansada, ante a dor dos filhinhos, a esmolarem socorro em remotos caminhos. Espero ser o apoio do homem triste, que de tanto sofrer necessidade, já não sabe se resiste à tentação da morte que o invade. Sonho doar auxílio ao doente sem nome, a fim de que suporte o duro sofrimento que o consome, livrando-se por fim das lâminas da morte. Quero sair daqui para que alguém me aceite, de modo a ser o amigo sorridente, que ofereça uma xícara de leite à criança doente. Quero ser cobertor para quem sente frio, prato que nutra, força que refaça, algo que plante amor no coração vazio, instrumento do bem que ajuda, serve e passa. Mas ouve, amigo meu, não me faças razão de largar esse cofre e levar-te à prisão. Trabalha e vem buscar-me, sem calúnia, sem crime, sem alarme. Quero ser luz e ação em tudo que progrida e seiva a circular nas árvores da vida. Vê onde a sovinice me prendeu. Não te desejo o cárcere em que moro, na prova rude que me aconteceu. Quero ser livre e forte, assim como és, caminhar com teus pés. Aspiro a ser-te amigo e companheiro. Calara-se o dinheiro, e o pobre salteador, inexperiente, recuando, atingiu o grande portão à frente.
Nisso, o dono da casa, envolto em grande escolta, veio à mansão de volta. Vendo o lar violentado e o cofre aberto, com o dinheiro intocado, saudou o salteador que via perto, e acreditando nele a presença de alguém que lhe guardara a casa para o bem, agradeceu-lhe o gesto de homem leal e honesto. Sustentando o silêncio e a tristeza no olhar, o pobre sem vintém começou a chorar. Ali mesmo, porém, começou vida nova. Transformado por dentro, alterou-se-lhe a prova, passando a servidor da mansão que arrombara. Agia com firmeza, nobre e rara. Trabalhou a formar, de tostão a tostão, os bens com que sabia socorrer quem se achasse a sofrer. E quando auxiliava os semelhantes em provações alucinantes, nos quais dizia ver os próprios irmãos seus, rememorava a fala do milhão e clamava em voz alta, ao lembrar-lhe a lição: obrigado, meu Deus.